viu que eu estava impaciente para vir para cá, né? Eu tô vendo, mas... Bom dia, Estela. Muito bem-vinda. A Estela vai resolver tudo. A Estela Então, não é o oráculo não é agora. onipresente. Nossa, você viu? Nem a Estela, No né? intervalo aqui não foi... Gente, então a Estela está aqui com a gente, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia. E a nossa ideia é procurar entender o que é, então, a impaciência, a irritação, enfim, outros sentimentos, para a gente administrar. Estela, como é que a gente faz esse caminho da busca da paciência aí? Você sabe, o Padre Air falou um negócio agora muito interessante, né? Saber aonde a gente tem que ir, onde a gente não tem que ficar, é muito importante. Porque a gente tem vaidade, a gente tem orgulho, e às vezes você insiste em uma situação que a gente já viu que não vai, né, funcionar, e a gente quer fazer dar certo. E aí a gente martela numa coisa que o melhor que você tem a fazer, de fato, é saber quando abrir mão, né? Também é um ato de inteligência, né? Eu acho que é um ato de sabedoria mesmo, né? Porque existem coisas que você percebe, para que eu vou nessa situação ou naquela situação, se não funcionou daquela vez, se não funcionou de novo, e aquilo só vai me trazer alguns retrocessos, para que eu vou me enfiar naquilo? É que falam muito pra gente, né? Pra gente persistir. Você não pode abrir mão, você tem que persistir, você tem que... Só que tem uma diferença, né? Naquilo que eu tô não sabendo lidar com a frustração e com aquilo que, de fato, não é o meu caminho, né? Então, existe uma diferença entre esses dois. Quando a gente observa, quando a gente lida com as nossas emoções, a gente sabe o que é persistência por vaidade, por ego, por orgulho, e o que de fato não é o nosso caminho, né? Achei muito bacana isso, porque exige que a gente examine a nossa consciência, né? Como isso é importante, né, Estela? Fazer um exame de consciência, porque aí a gente começa a avaliar nosso comportamento mesmo. Até onde eu cheguei, por que chegou no estado em que está e qual é a minha responsabilidade nisso. E a gente está falando de maneira geral, seja no trabalho, familiar, casamento, criação de filho, porque no cotidiano é isso que vai irritando, somando uma gotinha todo dia e aí sobe o caldo, né, Estela? Quantas pessoas vão lá conversar com você? Você acha que elas estão mais, que são mais imediatistas? Ou você percebe que as pessoas hoje são mais pacientes? Não, longe da paciência. Longe da paciência. Quando me trouxeram um tema do programa, já fizeram esse link, né? A ansiedade e o não saber lidar com a frustração. Essa intolerância, né? Porque tem tudo a ver. O mundo de hoje é tão imediatista que eu costumo brincar que o Freud, quando inventou lá a psicanálise, né? Ele podia demorar 6 meses para responder uma carta. Se eu não responder o WhatsApp do meu paciente no mesmo dia, ele já está entrando em choque, praticamente. Então, a gente você compra o iPhone 6, você já vem o 7, já vem o 8, já vem o 9, e você quer sempre ele estar atualizado e tendo respostas imediatas. A gente não para esse tempo de reflexão, de oração, de pensamento para observar a situação. Você sai um pouquinho da sua ilha, olha a ilha de cima, reflete. Será que vale a pena estar nessa situação? Será que não? O negócio já deu errado a primeira vez, você já se frustrou, já ficou mal, já meteu os pés pelas mãos, porque você não para refletir. Porque o mundo está te cobrando respostas imediatas. E você acha que precisa resolver tudo muito. Legal, você acha, né? Não quer dizer que precisa. Não, é uma claro falsa não sensação, não é? Você vai construir o tempo da sua vida. E a gente tem feito diferente. A gente está tentando encaixar o nosso tempo no tempo do outro, do mundo. Mas o mundo precisa encaixar. Você precisa fazer de um jeito que você entenda qual que é o seu tempo, qual que é o seu movimento, para levar a vida dessa forma. E não encaixar a sua vida no tempo em que o mundo pede. Você sabe que eu li outro dia, é chato a gente falar assim, porque eu não me lembro especificamente a fonte, não me lembro. Mas assim, existe um movimento, isso deve ter uns 4 anos por aí, existe um movimento, de fato, de pessoas que estão lutando contra essa questão do imediatismo. De você ter resposta na hora, de você querer fazer tudo para a hora. Não que elas não que elas sejam irresponsáveis, mas para dizer assim, olha, não precisa a gente ter ficar ali querendo resolver tudo, né, afoito, para que isso resolva hoje e amanhã. Eu até acho, eu não sei se a Estela concorda comigo, mas assim, tem essa questão de uma falsa segurança, uma falsa sensação, não é? Quando você usou o exemplo do celular, eu lembrei o seguinte, eu ganhei um celular uma vez, um celular muito bom, muito potente, que eu não poderia comprar. E é interessante que, sabe para que eu usava esse celular? Para mensagem
para e-mail e para ligar. E eu acho que são as funções necessárias. Mas tinha tantas outras coisas que depois eu comecei a achar que os próximos celulares que eu deveria comprar tinham que ser iguais a este. E eu não usava nada do celular. O básico do básico do básico. Assim, uma falsa sensação de que você precisa daquilo para Você começa a se cobrar, né? ontem. Você começa a se cobrar. No mundo hoje de tanta demanda, ó, você tem que ter sucesso, você tem que fazer isso, você tem que ser o melhor isso, você tem que ser o melhor aquilo. Você começa a se cobrar de coisas que você nem precisa ser. Só de você dar amor pro seu filho tá muito bom, né? Já é o suficiente. E aí você uma casa, comparação? e aí você, em tal tempo, você precisa ter o filho, em tal tempo você compra o seu carro, em tal tempo você tem que ter um apartamento. Se não tiver, você não tá aí na normalidade da vida. E não Você tem, não é né? normal, Não tem normalidade na vida. Tem a sua vida que você vai entender, refletir, entender qual é o seu tempo, qual é a vida melhor para você. Agora, eu queria usar isso para trabalhar essa questão. Trabalhar não tem que trabalhar essa questão. Mas o mesmo relacionamento a gente tem com Deus. É impressionante. Você, né, que tem esse relacionamento independente da sua religião, não é? Às vezes nós transferimos esta questão que nós não conseguimos resolver aqui, um probleminha que nós criamos aqui e transferimos isso para Deus. Aí o que faz? Você cria um problema, se enrola naquele problema e leva para Deus e diz assim, olha, eu preciso responder isso agora. E você cria vários deuses, né? E você acha que Deus tem que ser... É a sua mãe, não é o seu filho. Você cria o problema e você transfere para Deus, você transfere para sua irmã, você transfere para o seu pai. Só que o problema está dentro de você. Só que é muito mais fácil eu colocar para fora, né? Do que eu resolver dentro de mim. Né? Lógico. Se tem alguém para eu depositar todas essas responsabilidades, né? Que assuma, né, Estela? Por que não? Mas é interessante Tem uma brincadeira, a pessoa fala assim, a culpa é minha, coloca em quem eu quiser, não é? Pois é. Só que aí não resolve. A Estela trouxe uma tela aqui pra gente que eu acho que é super legal, porque desde o início ela vem batendo nisso. A questão da ansiedade, que tipos de ansiedade existem, como é que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra. Não sei se a gente já tem no ponto, acho que é importante mostrar também escrito para a gente enxergar, para você que está em casa também poder ver. Olha aí, tipos de ansiedade mais comuns. Essa tela é interessante. É da Estela, esse conteúdo, ela botou pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, transtorno de estresse pós-traumático, fobias, ansiedade generalizada. Jesus. Eu acho que eu tenho toque. Sou tocado, não só por Jesus, mas eu tenho toque. Eu lembro do programa dos tipos de personalidade. É verdade, lembra? Né? É muito mais. Eu também, eu me identifiquei alguma ali, entendeu? Sei não, hein, padre? Mas eu acho que assim, a gente precisa observar, eu acho que quando a gente faz uma leitura sobre o nosso comportamento, eu acho que isso nos ajuda a nos relacionar com as pessoas. E eu tenho isso muito claro para mim. Nos relacionar com Deus, você se relacionar com você mesmo, de uma maneira um pouco mais direta, de uma maneira mais honesta. Eu acho que quando você apresentou, né, aquele primeiro, não sei se dá para a gente voltar ao primeiro painel. Dos tipos de ansiedade. Sim, eu acho que ali existem algumas situações que a gente precisa entender, porque senão a gente mistura um pouco e você não se ajuda. Sabe qual que é a questão? Hoje em dia, o pessoal, em vez de ir no psicólogo, vai no psiquiatra. O psiquiatra dá um diagnóstico, te dá um remédio e acabou. Você acha que vai resolver, né? É interessante eu saber quais são os tipos de ansiedade, mas é muito delicado você se rotular. Então, eu trouxe essa tela e gostaria de pontuar isso, porque, assim, você ouve falar, existe pânico, então você assume essa personalidade, eu tenho pânico. E você não vai cuidar do que é isso. Porque o pânico, na verdade, é um monte de medo junto, um monte de medo que você não sabe o que vai acontecer. Te gera ansiedade, porque a ansiedade é o medo das coisas não dar certo. Tá totalmente ligado com a insegurança que você estava falando no começo do programa. Mas neste caso, a ansiedade ela não tem nada a ver com a irritabilidade que a gente falava aqui, né? Não, são coisas distintas. Eu posso estar ansioso e não estar irritada. Eu posso estar irritada e não estar ansioso. São duas emoções diferentes. Só que assim, o pânico é um monte de medo que vai gerando uma ansiedade gigante. Se eu viro para você e falo assim, você tá com pânico, não te explico o que é e não resolvo esses pequenos medos, eu continuo com pânico tomando remédio. E o medo vai aumentando. E o medo, que nem o toque. O toque também é uma necessidade das coisas darem certas o tempo todo. Então, eu tenho que ficar controlando. Uma necessidade de controle. Muito simplesmente falando, né? Mais neste caso, existe uma gravidade, porque as pessoas que estão acompanhando em casa, por exemplo, pode ser que a gente está aqui brincando um pouco, não com a situação, mas com a maneira de apresentar isso.
Então, muitas pessoas que estão em casa, pode ser que tenham a questão do toque, né? Pode ser que tenham a questão do pânico, sofram em relação a isso, e é um sofrimento muito grande, sem sombra de dúvida. A gente precisa respeitar muito isso, né? Fobia é muito comum. As fobias, né? O que é toque? Agora, Transtorno obsessivo compulsivo. Sabe aquela coisa que antes de eu sair de casa eu tenho que verificar 10 vezes se a porta está trancada? Sei. a questão, por exemplo, de lavar muito as mãos, É não o exemplo mais comum. Mas não tem isso também de lavar Lavar as várias mãos? vezes a mão. Então, assim, agora, tem uma gravidade, assim, há Tem. o toque menos grave? Paralisa. Tem gente que tem um toque num nível que não consegue mais trabalhar, não Meu consegue. Deus. É. O toque nunca é benéfico, é isso? Ou ele pode ajudar de alguma maneira? Organização é, né? Toque não deve ser. Se te traz sofrimento, eu costumo usar essa peneira. Porque às vezes eu posso pegar a ansiedade e me impulsionar no trabalho, se eu souber fazer com ela, né? Mas se me trouxer sofrimento, aí já passa de algo que não é benéfico. Entendi. Para qualquer uma das síndromes, Para né? qualquer uma das situações. A fobia também. A fobia, ela trava muito as pessoas. Então, fobia de... Tem gente que tem fobia de barata, de rato, de muitas coisas. Sair de Palhaço, de coisas... Tem de tudo. Você sabe que a gente precisa respeitar muito isso. A gente precisa respeitar porque, assim, a carga de sofrimento que isso traz, acrescenta na vida da pessoa é imensa. É uma carga de sofrimento terrível. E a gente fala assim, mas por que você tem medo disso? Porque você tem medo. Barata, vai lá e mata. Não é simples assim. Eu posso ter muito medo, vou lá e mato. Mas isso não é o problema. A questão, a gente precisa respeitar muito isso. Porque cada pessoa tem uma carga de sofrimento e a gente não conhece a história da pessoa. Por que chegou até aquele ponto? É, o medo... A fobia é a ponta do iceberg, né? Só. É só um Stella, sintoma. Cada um tem um motivo Sim. É da história da pessoa. da caminhada dela. É. Olha só, eu tô pensando aqui, Stella, que normalmente a gente procura, e claro, a gente quer ajudar quem está com o problema. Mas e quem está convivendo com quem tem o problema? Também precisa Como é que a gente faz numa família, com uma mãe ou com um pai extremamente ansiosos, depressivos, parece que joga água fora com o bebê junto? Como é que a gente lida para não adoecer junto? Sabe o que é a questão? É que a gente não sabe lidar com as faltas dos outros. A gente quer resolver, Isso a mesmo. gente quer ajudar, a gente sofre com o sofrimento do outro. Só que assim, eu costumo dar um exemplo assim, ó, se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantar milho, eu não vou colher arroz. Então, aquilo que a pessoa está passando agora é consequência de algo da história dela. Se ela não quiser mexer nessa história, não tem como eu resolver o problema dela. E fica os dois doentes junto. Porque eu fico frustrado por não conseguir resolver, né? Eu preciso separar o que é meu problema, o que é o problema do outro. E entender que aquele outro vai ter um sofrimento, a não ser que ele resolva se cuidar. Ele vai precisar cuidar. Porque senão eu vou sofrer junto e eu não tenho como resolver o problema do outro. Exatamente. É porque eu acho que existem algumas situações que elas entram muito nessa questão. Algumas pessoas vão se tornando neuróticas, por exemplo, por causa de situações que elas não sabem como lidar. Não sei como lidar com você, não sabe como lidar com você. A gente acaba trazendo isso pra gente e a gente não sabe também resolver. Então, por isso que é importante que a gente tenha um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma em relação às situações, para poder ajudar a outra pessoa, senão ficam os dois doentes. Pegando um gancho que de ter paciência para ajudar a resolver, a gente aprender, né? Você falou bem a palavra neurótico, né? Que para psicanálise todos nós somos, mas tem graus diferentes. Graus menores. Né? A gente entender que tem coisas que a gente não vai conseguir resolver. E isso é muito importante para a gente trabalhar a tolerância, a paciência. Porque a gente quer resolver tudo. A gente quer que as coisas sejam perfeitas. Elas funcionem. Que as coisas funcionem. E a gente não é perfeito. Deveriam né? funcionar, né? A gente pensa As assim. coisas não são perfeitas. O que a Stella está trazendo, eu, assim, não sei, no ambiente familiar são coisas que me ocupam bastante, pelo fato de ter família e a gente convive com muita gente. Principalmente mãe com filho, né? Mãe que quer com- evitar sofrimento, Exato. né? Se você puder fazer das tripas o coração, você faz. Mas isso é uma ilusão muito grande. E a Stella traz uma dinâmica da tolerância, sermos mais tolerantes. Eu, Stella, estou bem assustada que eu nunca vi uma geração nossa, um ambiente nosso mais intolerante. Tem uma tela aí que eu coloquei da ansiedade e a internet, né? O mundo virtual. Você depois a gente falou podia ver. aqui, né, dessa questão do trazer para o real. Você acabou de falar no programa no começo. Foi. Ansiedade na era digital. Cada vez... Quando a gente nasceu, não tinha internet, né? Não tinha Era isso. outra época. Então, o pessoal que está nascendo agora já nasceu, não precisa nem procurar as coisas na Barça, já tem no Google na hora, Já né? tá lá, ó, ansiedade na era digital. Então, você não traz para o real. Ó, estamos cada vez mais, esse é o conteúdo da Stella, é importante frisar, estamos cada vez mais em redes sociais digitais, o que nos rouba a experiência do real. Na verdade, tudo é possível e nada é obrigatório. Não gostou, apaga ou bloqueia, nunca mais deleta, muda de perfil.
Na vida real é diferente. Exato. Então, na vida real, eu tenho que resolver um problema, eu não sei. Eu tenho que resolver um relacionamento, eu não sei. Porque na internet, eu não gosto mais daquela pessoa, ela me ofendeu, eu apago, eu não tenho que resolver. Eu simplesmente não me conecto mais àquilo. Então, as pessoas não estão crescendo sem saber se frustrar, né? Sem saber resolver conflito. As pessoas estão resolvendo os próprios problemas através de mensagens, não é? O WhatsApp, né? As pessoas resolvem os problemas através disso. Né? Até, assim, se você resolver ainda, tá tudo bem. Se você bloquear a pessoa... É a falsa sensação. Elas acham que estão resolvendo, né? Término de relacionamentos, né? A questão de demissão de emprego, várias coisas, tudo por comunicação, assim. Eu acho que a gente, claro, tem que validar aquilo que é importante. A gente precisa fazer isso, né? Mas é importante fazer esse discernimento, né? Eu acredito que hoje algumas instituições estão preocupadas com isto, né? A igreja se preocupa com isto, muitas escolas se preocupam com isto e a gente precisa, de fato, levantar essa bandeira quando se trata de... Não, você não pode ter uma falsa realidade, né? Você não pode conviver com um mundo que não existe, não tem como fazer isso. E, às vezes, as grandes frustrações acabam estando nesse ponto, né? Exato. Você não pode resolver. Ou aquele mundo fantasioso, né, Estela? E vive nele. Eu estou vendo aquele povo lá vivendo do bom e do melhor, as pessoas estão tão felizes e bem resolvidas, e por que eu não estou, gente do céu? Não felizes estão. E bem resolvidas, Não entre estão. aspas, né? Não estão. Porque a foto, ela é um recorte perfeito. A foto é um momento Eu paralisado não que eu vou por isso, idealizei, não é o real, né? Exato. Eu não vou por isso. A gente vê aquilo lá, não dá para você entrar nesse mundo. Não tem como. Gente, angústia, fobias, transtornos, dificuldade de lidar com o cotidiano, falta de tolerância, medo, fuga. Você está passando por isso? Eu já estou aqui, já me vi um monte de coisa aqui que a Estela falou. Estamos consultando aqui, na verdade. Então, a gente está falando desse assunto e a gente quer saber o que você está vivendo. Só vale lembrar, né, que a experiência é de cada um. Então, se você está com problema, a gente dá atenção especial para a sua realidade, não se diminui em nenhum momento, tá, gente? Então, manda a sua participação, a gente vai para o intervalo e já volta. Isso é.